ritmista, que acredita que o verdadeiro percussionista deve tocar também piano e cordas, segundo o próprio Joãozinho. No Culto Circuito de hoje, eu converso com João Batista Pereira, o Joãozinho da percussão, um dos músicos que mais remete reticências em sua carreira musical. Joãozinho, seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. Para começarmos, eu gostaria de saber exatamente sobre sua colocação. Você diz que sou ritmista que acredita que o verdadeiro percussionista deve tocar também piano e cordas. Por que você afirma isso, Joãozinho? Realmente eu afirmo porque o pessoal começou a lançar percussionista, é coisa lá de americano. Mas, na realidade, eu acho que sou ritmista mesmo. Que tocava em baile sabe, comecei a acompanhar os artistas, mas percussão mesmo em geral é aquele que eu falei, é piano, contrabaixo, nas cordas todas, violino, tudo é percussão, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, são 6 décadas já de trabalho. Conta pra gente como começou a sua carreira, Joãozinho. Olha, na minha casa, que eu morava com a minha mãe, meu pai e minha avó, o meu tio gostava de tocar, de música. Tocava uma banda da igreja São Mateus e tinha, dentro da própria banda tinha um grupo de baile. E ensaiava na minha casa. Então eu com 5 anos de idade já comecei a mexer com os instrumentos, né, lá, da bateria e tal. E comecei a interessar. A sentir o gosto pela música, isso, né? Então, depois mudamos, né, foi separando, cada um para sua casa. Eu afastei um pouco dessa convivência. Mas depois dos 12, 13 anos eu comecei a sair para ir nos bailes e tal. Encontrei meu tio tocando, o tio Luísio, num grupo, num conjunto lá. Aí eu entrei, porque em vez de eu pegar e sair para dançar, eu fiquei do lado da banda, do pessoal tocando. E tinha um instrumento de percussão, eu já peguei, já comecei ali a fazer. Aí dali para lá não parei mais, não quis nunca dançar e foi sempre tocando. Quais foram os primeiros instrumentos musicais que você aprendeu? Foi bongô e pandeiro. Depois veio maraca, crave, triângulo, mas isso aí eu aprendi, que eu tinha os filmes de mambo, né, com rumbeira e tal, e eu gostava de ouvir o som do bongô, os caras tocando. Então eu me interessei por bongô e conversando em casa, falando que eu queria e tal, descobri que o Miltinho tocava bongô, pandeiro, tudo isso. Miltinho também é um músico. Baterista do jogo. Isso. Aí meu pai conversou lá com a mãe dele, com o pessoal da família dele, e ele estava passando para a bateria, e eu fui ser o ritmista dele. Ele foi me ensinando as manhas dele todas para... Então ele foi o seu mentor, mas você também aprendeu sozinho alguns instrumentos? Não, teve alguns instrumentos, foi a necessidade também, depois que nós separamos, cada um foi para um lado e tal, começa a aprender com outras coisas, que a conga, né, que faz a tumbadora, e aprendi assim, com mais perfeição, foi lá em São Paulo, com um congueiro que tinha lá, Uruguai, Mário Acevedo, que eu gostei, um dos que eu gostei mais até hoje, foi o que eu aprendi com ele também, a parte de conga. E timbales, o Miltinho tocava lá no conjunto do Benito também. E eu fui assistindo, ouvindo, tocando junto. Aí comecei a apanhar as manhas. Depois o irmão do Mário, o Emílio Acevedo, também uruguai, começou a me corrigir os defeitos nas coisas, falar, não, você tem que fazer assim e tal. Então a gente vai aperfeiçoando. Teve vários professores durante toda a sua vida. Depois que eu fui tocar com o Chico, na área de samba, foi o Chico Buarque, né? Chico Buarque. Aí o falecido Massal me passou as mães, o Wilson das Neves. Então a gente vai pegando um pouco com cada um, que a vantagem de tocar com diversos artistas, com estilos diferentes, que a gente tem a obrigação de aprender, às vezes, instrumentos que na época não usava. Isso, sem dúvida nenhuma, para o seu repertório musical, para a sua profissão, foi algo fantástico, né, Joãozinho? Muito. Você tem um ouvido apurado com vários tipos de artistas, com vários ritmos musicais, né? Isso aí, porque é muito produtivo trabalhar com diversos artistas. Qual foi o momento que você decidiu viver pela música e para a música, Joãozinho? Isso aí foi, parece que em 55, 56, que antes eu trabalhava às vezes em loja, né? Fazia entrega de mercadoria, de brinquedo, mas eu queria mesmo era tocar, entendeu? Então, larguei tudo só para me dedicar unicamente à música. Você sendo um sambista brasileiro, como que você se sentiu interesse pelos ritmos cubanos, Joãozinho? É o que eu falei antes, é pelos filmes que eu assistia. Então o que mais me chamava a atenção era geralmente mambo, que hoje eles falam muito, outros
outro nome que eles estão usando agora, que é salsa, mas para mim é mambo, entendeu? Então mambo, bolero, tchá-tchá-tchá, essas coisas sempre me cativou. O cinema também te ensinou, enfim, foi um grande professor seu? Foi. Os seus filmes que passavam antigamente, que tinha Tito Puentes, Pérez Prado, essas orquestras que usavam muito esse instrumento, usa aliás, né? Congas, bongô, timbales, maraca, clave, entendeu? Guirro, tudo é coisa que usa nesses ritmos, que eu gosto muito. Você teve trabalhos com diversos artistas nacionais, inclusive com o baterista Miltinho, que foi, como você disse, um dos grandes incentivadores, né, para você continuar a sua carreira musical. Mas qual foi o artista que teve mais importância na sua carreira, Joãozinho? Não, todos tiveram. Todos eles tiveram, mas eu fiquei muito feliz na época que eu fui convidado para tocar com Chico Buarque, porque já era um estilo diferente do que eu fazia com Benito, com Jorge. Então eu gostei muito. Você tem vontade de gravar com algum outro artista e ainda não teve oportunidade? Tem Leni Andrade, tem o João Bosco. Então tem pessoas que eu gosto muito também. Que você gostaria muito de participar. Se algum caso acontece alguma coisa, se ele me convidar, eu vou com prazer. Essa obra do Joãozinho da Percussão foi, segundo as palavras dele, na conversa que eu tive aqui antes de começar o programa, a obra que teve o maior prazer em ser realizada, né, Joãozinho? Isso aí foi muito bom. Foi lançada no início da década dos anos 2000, foi gravado entre junho de 98 e abril do ano 2000, né? Isso. E conta pra gente como foi esse trabalho, Joãozinho. Esse trabalho foi pré-classificado na revista Caras, perdeu lá para, não sei se foi para Gal, alguém lá, pré-classificado na revista e reabilitado no BNDES. Então esse CD tem umas histórias e foi muito bom que tem uma cantora aqui, a Mirinha, ela que fez a inscrição para mim na Fonófilo, porque eu não tinha interesse de fazer assim, fazer CD nenhum, fazer coisa. E ela fez toda a inscrição e levou para me assinar e levou lá para deu entrada. Ela chamou você no canto e falou: Joãozinho, vamos registrar esse momento histórico aqui, né, da sua carreira. Na época eu fui contemplado para fazer o CD e ela fez o projeto dela também e não foi. Né? Então essas coisas que acontecem, que a gente não sabe. Tem alguns sucessos do Joãozinho, aqui nós temos a música De Volta ao Samba, Legiões, Teimosia, Depois dos 30. Qual é a obra, qual é a música nesse CD, nessa obra, que você destacaria pra gente como a mais importante? É importante aquela história, todas são, mas De Volta ao Samba, que é o que eu abro cantando, né? Pensou que eu não vinha mais, pensou, que é do Chico Buarque. E Depois dos 30, também é bacana, que foi, mas todas, Teimosia, Carlinhos Vergueiro e muita coisa boa aí que... Eu gostaria de destacar também no encarte dessa obra, desse CD, o amigo do Joãozinho da Percussão, o Quinó, que é um artista plástico que mora aqui em Fora, percussionista também, né? Percussionista. Ele deu um depoimento muito original sobre o Joãozinho, o que ele significa para a música aqui da cidade e para o Brasil. Ele disse o seguinte: diz o dicionário que percutir é o ato de bater fortemente em algo ou alguém. E ele está certo. A percussão é o coração de qualquer música. É a poesia dos couros, a melodia das madeiras, a declaração de amor contida no aro de qualquer instrumento. É a criatividade sem limites, a busca da cuíca no jazz, um bongô no samba, um tamborim numa valsa. Isso. Joãozinho, o Quinó significa para sua vida profissional? O Quinó, inclusive, esse trabalho foi ele desse disco aí, desse CD. Até encontrei com ele domingo. Eu fiz um show no museu. No Museu Mariano Procópio? Procópio, dia 23. Encontrei com o Quinó e ele até vai ceder algumas fotos que ele tirou lá para ver se a gente faz uma demonstração aí do show que foi lá, para ver se alguém interessa em comprar o show. Aí, Joãozinho, o que significou essa obra para você? Foi homenagem a Juiz de Fora, ao Brasil, ao samba? Foi um registro, né, do Joãozinho da Percussão, entendeu? Convidei diversos amigos meus, músicos e intérpretes, cantores, para participar. Então, na realidade, é um registro, significou isso, entendeu?
E como foi a produção do seu primeiro CD, Ritmo do Tempo, em 2001? Foi muito bom, foi um amigo meu, Boechat, que é de Juiz de Fora, mas mora em Belo Horizonte, e inclusive os primeiros passos dele de percussão começou comigo, aprendendo lá e tal, e ficamos muito amigos, como somos até hoje. Aí ele foi o produtor, escolhi ele porque ele tem muito gosto musical e entende bastante. Graças a Deus nós fomos muito felizes com esse CD. E o que mudou da produção de 2001 até as últimas produções suas, as suas últimas obras? É um pouco mais de experiência, entendeu? Porque a gente, como vai vivendo, nós vamos aprendendo mais e acaba morrendo sem saber, né? Porque vai aperfeiçoando mais, né? Mas não, na realidade, saber, a gente nunca sabe nada. A única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Existe algum instrumento novo que você aprendeu nesses últimos anos, ou você já aprendeu todos os tipos de instrumento musical? De acordo com o meu trabalho, eu acho que todos eu faço um pouquinho, né? E faz muito bem feito? Eu procuro fazer. Procuro fazer o melhor possível. E acho que dá certo, que as pessoas chamam novamente, então por aí a gente percebe que está indo bem, né? Mas sou novo ainda, 73 anos, ainda vou aprender muito ainda. Joãozinho, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aguarde o momento que o Curto Circuito volta já já. Voltamos com o Curto Circuito e no programa de hoje eu converso com o Joãozinho da Percussão, que completa 60 anos de carreira. Joãozinho, você lançou em 2009 um documentário chamado João do Ritmo e que teve a direção do Adriano Medeiros. Como você conheceu o Adriano e como foi criada essa amizade para até chegar nesse resultado dessa obra? Olha, foi interessante, porque eu estava no Paros tomando um cafezinho, que eu fazia uma temporada lá. Aos sábados, geralmente, eu tocava lá. E o Adriano passou para ir assistir um filme. Quando ele me viu, ele chegou, pediu licença, que se podia conversar e tal. E ficamos conversando, ele pegou e falou: tem interesse em fazer um documentário a seu respeito e tal. Quero ver se você permite. E aí começamos a conversar sobre isso. Ele perdeu a sessão de cinema, né? E ficamos ali e tal. Começou ali a nossa amizade. E é uma pessoa maravilhosa e gostei muito do que ele fez, que é um documentário aí. É isso que eu vou te perguntar. Conta pra gente um pouco dessa obra. O que tem dentro desse documentário? É mais ou menos a minha vida, sabe? O que foi possível... São as histórias da sua vida. O que foi possível ele registrou. E ele registrou o que mais de interessante te tocou nessa obra do Adriano Medeiros? Olha, eu vou te falar, tudo aí foi muito bom, tá? Porque a dedicação dele, entendeu? Ia lá para casa, filmava, saía para alguns locais. Então, isso aí me emocionou muito, entendeu? E o lançamento foi muito bom também, foi lá no MAN. Então, acho que tá tudo muito bom aí. E como percussionista aqui em Juiz de Fora, Joãozinho, como que você analisa o cenário da música na nossa cidade? Olha, tá bem, tá indo cada vez melhor. O pessoal estão se dedicando mais. Quem tem interesse, às vezes eu dou curso de percussão na minha casa, as pessoas que interessam, tem até percussionista mesmo, às vezes aparece, vem aqui só para tirar dúvidas de alguma coisa. E a gente faz, aqui na universidade eu já fiz oficina, tem alguns alunos da universidade aqui que vão, tem até professor que estuda comigo lá em casa, entendeu? Então o que a gente sabe, a gente vai passando, e está indo bem para danar isso, graças a Deus.
Nesse cenário, mas voltando ao cenário musical da cidade, mas você acredita que essas leis de incentivo, né, que existem, elas são suficientes para a demanda de músicos que Juiz de Fora tem? Não, tá indo, tá bom. É muito complicado essas histórias, né? Porque todo mundo acha que com razão tem direito, mas não dá para todo mundo conseguir isso. Mas está indo muito bem essa história, tá melhorando bastante, a turma nova aí estão elaborando bem esses projetos. Estão conseguindo diversificar qual tipo de projeto que vai ser apoiado pela lei de incentivo, é isso? Isso. Você participou com projetos da Funalfa desse documentário, João do Ritmo? Foi o Adriano que entrou com isso aí. Como projeto cultural. E esse CD também foi a Funalfa. O Joãozinho da Percussão, esse CD também foi com patrocínio pela lei de incentivo. Isso. Murilo Mendes. Joãozinho. Esse show do Central aqui que eu fiz 70 anos, tem até a própria universidade também colaborou, entendeu? Então estamos aí. Quem foi a sua grande inspiração para a música? Foi em casa mesmo, né? Essa situação de meu tio ensaiar lá. Então eu assisti o ensaio dessa banda, né? De música da Igreja São Mateus. Isso aí que me incentivou muito. O tio, como ele chama? Aloysio. Tio Aloysio. Luiz Inácio. E você tocava muito em igrejas, em bailes? Não, baile. Era em bailes. Esses bailes... Tocava com coral lá da academia, com o Fernando me levava, andando viajando aí para a Europa também, tocando em igreja. Em igrejas coral, fora do Brasil? Fora do Brasil. Você já tocou na França, na Itália, no México, Canadá, e você tocou também... Você também tocou na Arábia Saudita. Foi uma o público do Oriente Médio, das Arábias, é um pouquinho diferente do público nosso aqui do Ocidente? Na realidade, eles não conheciam música brasileira. Foi um diretor de um hotel lá do Rio, do Intercontinental. Ele me conheceu lá e fizemos assim, uma amizade e tal. E o pianista que me levou para lá, para tocar no Rio com eles, era muito amigo dele. Então, por aí, fomos lá para a Arábia. Mas eles não conheciam bem. Aí começaram a conhecer música brasileira com a gente. Esse italiano que era o chefão lá, o general lá no hotel, ele gosta, né? Então ele levou a gente. E como foi a receptividade lá na Arábia Saudita, Joãozinho? Foi muito bom. Eu fiquei em um lugar, fiquei 6 meses lá e tem saudade. Que bom. Você ainda se apresentou, né, ao lado de Jorge Benjor, Chico Buarque, subiu ao palco do primeiro Rock in Rio em 1985. Nem lembrava, tá vendo? Ao lado de Pepeu Gomes e Baby Consuelo, que hoje é Baby do Brasil. Né? Fala um pouquinho mais sobre essas experiências pra gente, Joãozinho. É muito bom, porque Rock in Rio, por exemplo, eu não pensava em participar nunca de festival de rock, porque a minha história é samba, né? E os cubanos, os mãos, as coisas. Mas foi muito legal. É outra coisa que dá saudade na gente. E o Rock in Rio naquela época também não tinha aquele peso como hoje tem, né? Foi o primeiro festival de música de rock no Brasil. É verdade. Né? E você representando o samba. Né? Aliás, não foi nem bem samba também. Foi essas músicas que o Pepeu e a Baby fazem, né? Mistura um pouco os ritmos, tá? Então... Mas foi legal para danar esse Rock in Rio. Essa parceria com músicos brasileiros, com o Pepeu, com a Baby, durou muito tempo, Joãozinho? Bastante tempo também. Quanto tempo que durou essa parceria? Uns 5, 6 anos. Com o Jorge Benjor foi uns 10 anos, com o Chico também foi uns 4, assim que a gente vai... Com o Jorge você chegou a tocar na banda? A banda do Zé Pretinho, quando ele começou, era o Admiral Jorge 5, que era 4 músicos, e ele falava que ele é o 5º homem. Então a gente era um quinteto, né? E depois passou a banda do Zé Pretinho, que ele foi aumentando a quantidade de música. Mas foi muitos anos, mais de 10 anos com ele. A experiência com o Jorge Benjor durou 10 anos em qual década? Foi em 60, nos anos 60, 70? 70, de 70 a 80. E você que é músico, percussionista, o que você vê dessa mudança da música lá dos anos 60 para hoje, para aí está um pouco complicada a situação, né? Porque isso aí já não é culpa de músico também, é a mídia que coloca muita coisa que... Mas complicado em que sentido, Joãozinho? Em gosto musical, né? Porque eu acho assim que não está evoluindo muito. O pessoal força muita barra com coisas que não tem muito a ver com a gente, desse nosso tipo de música. Mas você não vê hoje que tem surgido uma geração nova de sambistas, de percussionistas de qualidade no Brasil? Tem, mas não dão tanta oportunidade não, né? Eles preferem, não sei, qual seria a forma para que essas pessoas
terem mais oportunidades? É justamente a TV. Você acha que é só a televisão que é um meio específico? Meio maior, meio esse de rádio é muito bom também, mas a pessoa se liga mais em televisão, né? Então você vê que coloca uma quantidade de música aí em novela, mas quando coloca uma música, né, boa mesmo, de qualidade, aquela música arrebenta, estoura. Mas o difícil é isso, né? E não tem hoje só a televisão, só o rádio. A gente tem um grande veículo que é a internet. A internet também, claro. Você utiliza esse veículo de na comunicação? realidade, eu não entendo muito disso, não. Tem pessoas que me ajudam, entendeu? Mas eu não tenho muito... Sei lá, não é muito da minha época, eu não tenho muita paciência para ficar. Mas por que não você também utilizar essa forma de comunicação, esse veículo? Vamos começar agora para divulgar o trabalho, entendeu? Vamos divulgar agora com isso. Você vê com bons olhos essa nova era da tecnologia que a gente vive hoje? Isso eu acho legal. É porque é justamente a divulgação, né? Ótimo. Somente a divulgação? É, porque o pessoal conhecendo o trabalho da gente, eles vão, se gostarem, provavelmente contratar, né? Joãozinho, nesses 60 anos de carreira, né? Qual foi o momento mais marcante que você teve? Tem diversos, mas eu vou tentar lembrar. Foi um aniversário que eu nem estava lembrando que era meu aniversário, foi no Olympia em Paris com o Jorge Ben. De uma certa hora o show parou, eles tocaram parabéns e era para mim, eu tocando junto também, não sabia. Aquilo marcou porque o público, quase todo do teatro, fizeram uma fila para me cumprimentar. Isso aí emocionou um pouco e marcou bastante também isso, tá? E o público no exterior, Joãozinho, era muito feito, quem participava, iam nos seus shows, era o público daquele país ou iam muitos brasileiros participarem? Mas o Jorge tem um público muito grande lá fora, entendeu? Inclusive agora ele parece que está fazendo um show aqui de fora, vem fazer, porque ele está vindo de lá, de Paris, que o pessoal gosta muito dele lá. A Europa, geralmente, mas em Paris é o lugar que a gente fazia mais show, sempre, entendeu? Então, e o público francês mesmo, o alemão, e misturava tudo, né? Mas brasileiro ia bastante, mas aquela história Era uma pitada de sal brasileiro na cultura europeia. Isso, é isso aí. Joãozinho, quais são os seus projetos futuros? O projeto agora é ver se esse show que eu fiz lá no museu, que agradou muito, graças a Deus, eu fiquei muito feliz com esse show, porque não é sempre que fica bom de me agradar. Às vezes agrada o público, mas eu fico mais ou menos e tal. Você parece que você é uma pessoa bem exigente, né? Graças a Deus eu procuro fazer as coisas bem, o melhor possível. Mas esse show foi muito bom e estamos esperando que realmente alguém se interesse, porque o pessoal, sabe, parece que saiu muito feliz do show. Joãozinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Culto Circuito. É claro que ele vai tocar um pouquinho pra gente de uma música que eu particularmente gostaria muito que você tocasse, Joãozinho, que é De Volta ao Samba. O Culto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Joãozinho, agora é com você. Aqui é meu lugar, eu vim, fechou o tempo, o salão fechou, mas eu entro mesmo assim, acendo o refletor.